Fala aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Marcelo, do canal Plantão, e hoje nós vamos começar a conversar sobre as propriedades periódicas, começando pelo raio atômico. A gente vai ver o que é, como funciona e como varia esse raio atômico ao longo da tabela periódica. Mas primeiro, se você tem interesse em assistir esse vídeo, me ajuda a chegar a mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, deixa o like ou segue a nossa página no Facebook para continuar recebendo esses vídeos que a gente está fazendo para você, tá bom? Então, vamos lá! O que é o raio atômico? Vamos ver isso aí como é que funciona na teoria. Bom, o raio atômico é uma referência nessa palavra raio ao raio da geometria, lá da matemática, que você deve lembrar. Mas o que é isso mesmo? É a distância do centro de uma circunferência até sua borda. Aqui no nosso caso, é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo de um átomo. Então, como assim? A gente tem aqui o núcleo, né? A parte onde ficam os prótons e os nêutrons, segundo o nosso modelo de Bohr. Vou até referenciar aqui um card para você. E também a eletrosfera, a parte onde ficam os elétrons. O raio vai ser a distância entre o centro do núcleo e esse último elétron que está lá na eletrosfera, ok? Então, beleza. A gente já começa a ter uma ideia de que, poxa, se tem um átomo com 2 camadas, será que o raio de um átomo com 3 camadas vai ser maior? Exatamente. Se você tiver um átomo que tem 3 camadas eletrônicas, o raio vai ser maior. E então a gente começa a pensar, poxa, então como é que isso vai funcionar lá na tabela periódica mesmo, hein? Bom, a gente fez uma aula, né, sobre a tabela periódica mostrando como é que é a distribuição eletrônica dos átomos ao longo dela. Mas resumindo, a gente tem o seguinte: os elementos que estão no primeiro período, eles vão ter uma camada eletrônica. No segundo período, vão ter 2 camadas eletrônicas. No terceiro período, 3 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente até o sétimo período. Então a gente já começa a pensar, poxa, se está aumentando o número de camadas eletrônicas quando eu desço na tabela periódica, então o raio tem que aumentar. E é exatamente isso que acontece, ok? Então, quanto maior o período, maior o raio atômico. Legal! E se a gente tivesse elementos, né, que estivessem no mesmo período da tabela periódica, será que eu poderia comparar o raio deles? Bom, é justamente essa a questão, né? Então, pensamos aqui, temos aqui 2 elementos que estariam no mesmo período, né, os dois no segundo período, porque tem 2 camadas eletrônicas apenas, e aí a gente vai ver como é que seria o raio deles. Para isso eu tenho que pensar o seguinte, num fator chamado carga nuclear, que é o seguinte, que é o quão forte é o núcleo em relação à carga positiva. A gente tem aqui um núcleo que tem 4 prótons e outro núcleo que tem apenas 3. Então, esse núcleo que tem 4 prótons, ele acaba puxando de forma mais forte o elétron da camada de valência do que o núcleo que tem apenas 3. Então, esse raio do núcleo que tem 4 prótons acaba sendo um pouquinho menor por causa da força desse núcleo. Então, resumindo, quanto maior a carga do núcleo, menor o raio. E como é que vai funcionar isso lá na tabela periódica mesmo? Bom, a gente lembra, né, que a tabela periódica, os átomos são colocados em sequência de número atômico, crescente da esquerda para a direita. Então a gente tem o hidrogênio que tem 1 próton e a gente tem o hélio que tem 2 prótons. Então o raio do hélio tem que ser menor do que o do hidrogênio. Mas se a gente pegar um período maior, com mais átomos, como é que vai ser? A gente vai ter o hidrogênio, o lítio, com um átomo grande, o berílio com raio um pouquinho menor, o boro com raio menor e vai diminuindo até chegar no gás nobre. Ok? Por quê? Porque está aumentando da esquerda para a direita o número de prótons, está aumentando a força, a carga nuclear daquele núcleo. Então estão puxando os elétrons cada vez mais forte em direção a ele, diminuindo assim a camada eletrônica. Então, diminuindo o raio da camada eletrônica. Então, para finalizar, a gente vai ver o seguinte: o raio ele vai aumentar conforme você estiver mais à esquerda na tabela periódica, ok? Então, maior a carga nuclear, quanto mais à direita, menor vai ser o raio atômico. Então, finalizando, como é que a gente vai aplicar isso na tabela periódica? É o seguinte: a gente vai ver o seguinte, que quanto mais para baixo na tabela periódica, maior é o raio, e esse é o fator mais importante. Se você tem 2 átomos em períodos diferentes, o que estiver mais embaixo tem maior raio e fim da história. Agora, se eles estiverem no mesmo período da tabela periódica, na mesma linha vertical, aí a gente vai ter que fazer um fator de desempate, que vai ser justamente o número de prótons. E aí, quanto mais à esquerda o elemento tiver, vai ter uma menor força de atração e esse raio vai ser maior, tá bom? Bom, pessoal, por hoje acaba aqui esse vídeo. Continua no canal para assistir outras matérias, mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal e curte o vídeo para a gente saber que a gente está podendo te ajudar, tá bom? Até mais!